Graça e paz. O Homem Espiritual, de Otmani, capítulo 16 do volume 2. É o último capítulo desse volume. A vida de fé. A vida da fé é totalmente oposta à vida do sentimento, pois a fé está ancorada naquele em quem cremos. A fé segue aquele em quem crê. Ela contempla a Deus, enquanto o sentimento se contempla a si mesmo. Como Deus não muda, quem vive pela fé também não muda, não importando as circunstâncias. Deus deseja que seus filhos não façam da alegria o propósito da sua vida. Ele quer que caminhemos crendo nele e prossigamos fazendo a obra, tanto quando as coisas são fáceis e cômodas, como quando são penosas. A vida da fé leva a pessoa a encontrar satisfação em Deus, a obra mais profunda da cruz. Para completar a obra de anulação da velha criação em nós, Deus quer que morramos para a nossa alegria e obedeçamos a sua vontade sempre. Quando um cristão busca a alegria, quando ele busca a alegria de Deus, ele está aceitando a parte do seu propósito que o faz feliz. Mas se Deus o fizer sofrer, no mesmo instante ele se rebelaria contra a sua vontade. Deus quer saber se o crente faz a sua vontade sem o menor interesse próprio. Deus te pergunta: estás disposto a fazer a obra simplesmente porque este é o meu propósito? Quem aceita tudo alegremente das mãos do Senhor é aquele que vive por Ele. Se vivemos pela fé, podemos obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias. Quando perdemos a alegria no nosso sentimento, ganhamos a alegria que resulta de uma fé pura e que não pode ser destruída, pois é fruto do Espírito Santo. Quando passamos a ser espirituais, deixamos de buscar o nosso bem-estar. Porém, a paz e a alegria do Espírito que surgem da fé permanecem para sempre. Andar segundo o Espírito. Para andar segundo o Espírito, precisamos eliminar as sensações maravilhosas da carne. Só quando nossa fé está fraca e não seguimos o Espírito, é que recorremos ao apoio do que vemos, sentimos e apalpamos. Quem vive pelo sentimento, com frequência emprega seus próprios meios para resolver seus problemas e busca a ajuda do homem. Quem vive pela fé, vence todo desânimo e segue em frente, suplicando a Deus que fortaleça a força do seu espírito. A vida da vontade. A vida de fé é a vida da vontade, pois a fé não é afetada por aquilo que a pessoa sente, mas por aquilo que ela decide. Dependendo de sua vontade, que está unida a Deus, a pessoa decide servir a Deus, não importando as circunstâncias ou os sentimentos. O crente carnal considera a si mesmo em primeiro lugar, e por isso obedece a Deus só quando sente que seu desejo está satisfeito. Já o crente espiritual tem uma vontade que coopera plenamente com Deus, aceitando o seu desígnio sem vacilar. Ele sempre escolhe o que o Espírito deseja. Quando nossas decisões e predileções são entregues a Deus, podemos afirmar com segurança que nos entregamos a Deus. O eu se opõe à vida espiritual, mas com o eu quebrantado, a vida espiritual prospera. Deus quer que vivamos pela fé, alegrando-nos unicamente por termos obedecido à sua vontade, pois só a vontade de Deus deve ser suficiente para nos fazer felizes. O dever do homem. O cristão governado pelo sentimento descuida de seu dever para com os outros. Isso se deve a que ele faz de si mesmo o centro. Ele não deseja fazer a obra, pois somente quer estar com o Senhor. Não quer trabalhar naquilo que fazia antes,
porque o trabalho é cheio de provas e tribulações. Quando está contemplando o Senhor, sente uma santidade e vitória intensas. Porém, quando sai para fazer os trabalhos diários, sente-se derrotado. O que deseja é escapar de seus deveres. Espera que, ficando muito tempo com o Senhor, vai permanecer santo e vitorioso mais tempo. Ele sente tal aversão aos seus deveres que descuida da necessidade e do bem-estar dos que o rodeiam. A razão desse enfoque desequilibrado é a falha do crente em andar pela fé, pois ele não se uniu plenamente com Deus. Ele não aprendeu a discernir o Senhor em todas as coisas. Não sabe como estar unido com o Senhor nos detalhes da vida cotidiana. A vida de Cristo se manifesta em todas as nossas atividades e pode ser expressada em qualquer tempo, tanto no trabalho caseiro, como na pregação e na oração. Na obra de Deus. Negar a vida da emoção e viver completamente pela fé é um dos requisitos básicos para servir a Deus. Se o cristão não andar pelo caminho da fé para servir o Senhor, seu coração estará cheio de amor ao eu. A menos que a morte da cruz corte fundo na alma de um crente, de modo que ele não reserve nada para si, não pode seguir ao Senhor em sua obra. Deus pede homens que estejam totalmente quebrantados e que o sigam sempre. Combatendo o inimigo. Combater o inimigo em oração é uma obra de negação do eu e consagração ao corpo de Cristo. A guerra espiritual exige uma atitude de morte total ao sentimento e de confiança absoluta em Deus. Repouso. Quem anda pelo caminho da fé entra numa vida de repouso, pois a cruz consumiu todas as suas atividades egoístas. Agora ele se regozija renunciando a tudo. Seu objetivo é agradar ao Senhor. Com sua vontade unida ao Senhor, ele é capaz de controlar sua emoção. Seus sofrimentos só tocam seu homem exterior, deixando livre o homem interior que permanece sereno e tranquilo. Agora, tendo perdido a si mesmo, isto é, tendo perdido a sua vida natural, ele pode gozar da bem-aventurança de Deus. Pode aceitar agradecido tudo o que lhe acontece. Tudo é para Deus e em Deus, e Deus está em tudo. Não há nada que seja para o eu. Seu único objetivo é fazer a vontade de Deus. A partir de agora, vê tudo com o olhar de Deus.